diferentes fases. Você se tornou a pessoa que é hoje. Porém, sempre que ouvimos a palavra processo, falo principalmente no meio cristão, nos dá a sensação que é algo ruim, algo difícil de se passar, algo que não queremos passar, algo que não é agradável. Assim como na natureza, onde a semente precisa passar pelo processo de germinação, crescimento e frutificação, também enfrentamos um processo de amadurecimento espiritual. Ler Romanos 3 é como se fosse uma escada. Para chegar ao topo da escada, você precisa subir degrau por degrau. E para chegar ao topo da esperança, nós precisamos passar por 3 degraus. O degrau da tribulação, da perseverança e da experiência. O primeiro degrau é da tribulação. São situações que o próprio Senhor permite na nossa vida. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É que Ele sempre tem uma finalidade. Por mais que você não entenda e não consiga enxergar com seus olhos naturais, sempre tem um propósito de trás da tribulação. Não foi à toa que Paulo escreveu que ele se gloriava, ele se alegrava nas próprias tribulações, porque ele sabia que havia um valor nesse sofrimento. Então a gente tem que aprender a passar pelas tribulações, não reclamando, não se colocando para baixo porque está na tribulação, porque está na prova. Temos que levantar a nossa cabeça e continuar, porque se Ele colocou a gente naquilo, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer que a gente saia daquela tribulação, daquela prova mais forte, entendendo o que Ele quer para a nossa vida. Amém. A palavra tribulação significa pressão ou ato de pensar. Qual é a diferença entre o carvão e o diamante, tirando o valor? Se você olhar a estrutura molecular deles, eles possuem a mesma composição. A grande diferença é que o diamante é o carvão que foi submetido a grandes pressões e temperatura debaixo da terra. Em outras palavras, foi a pressão que trouxe valor para o diamante. O Senhor usa a tribulação para transformar nós em diamantes valiosos. Então é debaixo de pressão, é debaixo de cobrança que nós vamos crescer. A cobrança não vai nos matar, a pressão não vai nos matar, vai nos fazer crescer, vai fazer nós crescer. É por isso que muitas vezes alguém cobra nós, o nosso líder espiritual cobra nós um preço maior para a gente ter mais compromisso com as coisas de Deus, ser mais constante. E a gente às vezes acha ruim, mas a gente não deveria achar isso ruim, porque é uma pressão para que Ele sabe o que é o propósito de Deus na sua vida. Ele sabe o que está preparado para você. Então pressão é algo que temos que passar. Não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos desistir. É um momento que devemos passar. Perseverança. O segundo degrau é a perseverança. Nesse contexto de Romanos 5, é você continuar dando a resposta certa a Deus, mesmo no meio das tribulações. É você guardar a fé e ficar firme mesmo na dificuldade. Nós temos exemplo disso lá em Atos. Quero que você abra sua Bíblia também comigo. Em Atos 2, versículo 42. Vai dizer assim: e persevero na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está dizendo que os discípulos de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles passaram por 4 tipos de pressão. A primeira pressão deles foi porque Jesus tinha morrido e ressuscitado e não estava fisicamente com eles. A segunda era que eles tinham acabado de descobrir o que eles estavam fazendo a vida inteira era errado. Era só uma religião de homens. A terceira pressão
era que eles não tinham uma estrutura de igreja bonitinha, organizada, que eles só tinham que chegar e sentar. Na verdade, eles estavam começando a estruturar essa igreja, assim como nós hoje. A quarta pressão é as perseguições. Qualquer vacilo, eles poderiam ser presos e mortos. Então, foi um tempo de muita pressão. Todavia, o melhor de tudo é que mesmo em meio à pressão, eles fizeram a questão de perseverar, de continuar fazendo, de seguir em frente, porque essa era a coisa certa a ser feita. Em Tiago 1, 2, quero precisar de novo comigo. Tiago, número 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Aqui Tiago está dizendo que nós temos que ter a alegria ao passarmos por provações, por provas, dificuldades, porque temos perseverança. E uma vez que nós temos perseverança, nós somos transformados por Deus. O nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada, o nosso caráter é transformado. Esse é o valor da perseverança. Por isso que o tempo de tribulação não é para desistir, não é para olhar para baixo, não é para falar que vai largar tudo, vai desistir de tudo e acabou. Não, é tempo de você perseverar, é tempo de você manter o foco e continuar naquilo. O último degrau é a experiência. Na verdade, a experiência é o resultado da perseverança. A palavra experiência nesse texto significa aprovação. Então, ter experiência é ter a aprovação de Deus em meio às tribulações. Quero ler de novo com vocês também, 2 Coríntios 8, número 1. Coríntios 8, versículo 1. Segundo. Também, irmãos, vos fazer conhecer a graça de Deus que concedia às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profundidade de pobreza. Deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostram voluntários, pedindo-nos, como muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pois a vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber. Assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a singularidade de vosso amor.
Pois conhecei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos torneis rico. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outro, que desde o ano passado principastes não só a prática, mas também a querer convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim revelaste a prontidão no querer. Assim leveis ao termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham livre, e vós sobrecarrega, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Aqui nessa passagem nós vemos que os irmãos da igreja da Macedônia estão enfrentando uma crise financeira terrível. A Bíblia diz que a situação deles era de profunda pobreza. No versículo 2 a qual lemos, nós vemos que a resposta deles foram porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza daqueles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Perceba que por mais que eles estavam em crise, eles permaneceram alegres e fizeram questão de continuar contribuindo com a obra de Deus. Eles não pararam, eles continuaram fazendo com alegria. E a Bíblia menciona que eles eram com generosidade. Então aqui está falando que muitas vezes, quantas vezes a gente tá aqui contando com você e você não tá nem aí pra nada, não quer compromisso com nada, às vezes a gente chama, você vem com aquela cara de coragem para não falar outra coisa. Deus não quer isso, Ele quer que você venha com alegria no seu coração, com generosidade, com amor, porque Ele morreu por nós, Ele morreu por mim e por você. O resultado disso foi que Paulo falou no verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Paulo poderia muito bem ter recusado a oferta deles, com a desculpa que não tinha condições. Só que Paulo sabia que o momento deles que era de tribulação, e eles precisavam perseverar e dar a resposta certa a Deus. E no final a atitude deles se tornou motivo de testemunho para Paulo. Esse texto fala sobre ser aprovado na questão financeira, mas esse princípio vale em tudo na nossa vida. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Se você continuar lendo o capítulo 5 de Romanos, você vai ver que Paulo nos dá um belo motivo para colocarmos a nossa esperança em Deus. O fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo sendo pecadores. A lógica dele é a seguinte: se Deus já nos deu tudo o que Ele tinha de mais precioso, mesmo quando éramos pecadores, e agora o que Ele vai negar para a gente que é filho? Absolutamente nada. Por isso que nós podemos esperar grandes coisas do Senhor e não sermos decepcionados. Quantas vezes a gente confia no homem, a gente acaba se frustrando com a palavra do homem, porque o homem mente, o homem nos decepciona, mas Deus, se a gente colocar tudo aquilo nas mãos dele, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos decepcionar, porque Ele pede para entregar tudo nas mãos dele. Amém? Essa